Bom, pessoal, dando continuidade aí ao vídeo 5 e a última parte da análise do plano de manejo florestal sustentável. No próximo vídeo já vamos entrar aí no POA, no plano de operação anual. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é o índice de valor de importância, o IVI, e a curva do coletor. Bom, aqui a gente vai utilizar o looping para fazer o IVI. O IVI nada mais é que o quê? Ele vai ver a frequência da espécie. O que é a frequência da espécie? É em quantas parcelas essa espécie ela foi observada. A densidade da espécie, que é basicamente o número de indivíduos, quantos indivíduos foram amostrados. E a dominância seria a soma de área basal, a área basal total dessa espécie. Então, como vai ser um looping que a gente vai fazer aqui, esse looping o que ele faz? Ele pega cada espécie e faz o IVI dela e abastece uma tabela final com todos os IVIs, os índices de valor de importância. Então eu faço uma tabela vazia, só com os NAs aqui. Vou excluir esse gráfico aqui que não tem mais nada a ver. Então o looping, ele vai selecionar a espécie nessas duas ações, vai ver a densidade, a dominância e a frequência, e depois abastece a tabela. Depois o looping volta, pega outra espécie e faz a mesma coisa, pega outra espécie e faz a mesma coisa. Então vamos fazer o looping aqui. Percebam que quando eu estou dentro do looping, ele faz um mais aqui, ok? Vocês precisam ir até o final para ele concluir, até o final para concluir o looping. Percebam que quando eu der Ctrl Enter na última chave aqui, ele vai realizar o trabalho. Eu não criei, eu esqueci de dar Ctrl Enter aqui e aqui. Agora ele vai. Pronto, nós temos aqui agora a nossa tabela de IVI, tudo bem? A primeira coluna são as espécies, ou seja, essa primeira espécie aqui, ela apareceu em 2 parcelas, 2 indivíduos, e o somatório da área basal é exatamente esse. O que a gente precisa agora fazer é a frequência, a densidade e a dominância relativa. Aqui são os números absolutos. Para fazer a relativa é simples, é só pegar esse 2 aqui e dividir pela soma dessa coluna. A gente vai ter a relativa. A densidade é a mesma coisa, pegar esse valor, dividir pela soma da coluna, e aqui também pegar esse valor e dividir pela soma da coluna. Então a gente vai fazer agora o relativo. E agora vamos fazer a última coluna, que eu vou chamar de fato IVI, que nada mais é que a soma da frequência relativa, da densidade relativa e da dominância relativa. A soma desses três é nosso IVI. Então agora eu vou colocar em ordem decrescente, do maior para o menor, e vamos ver a nossa tabela. Bom, ficou dessa forma aqui nosso IVI de forma decrescente em relação às espécies aqui encontradas. O importante aqui é que o nosso IVI tem que dar 3, né? Que é porque todos os relativos, a soma dos relativos dá 1. E como a gente tem a soma de 3 parâmetros relativos, frequência relativa, densidade relativa e dominância relativa, então o nosso IVI, a soma de todos os nossos IVIs tem que dar 3. Né? A soma dessa coluna aqui de IVI tem que dar 3. E é isso daqui, é a nossa tabela índice de valor de importância das nossas espécies aí, que pode ser utilizada para diversos aspectos de tomada de decisão. Agora a curva do coletor. A curva do coletor nada mais é que a entrada das nossas amostras e
quanto que cada amostra vai aumentando na riqueza de espécies. Eu tenho uma amostra e X espécies. 2 amostras, quantas espécies foram acrescidas, acumuladas com o acúmulo das amostras também. Então o eixo X são as amostras e o eixo Y é o número de espécies, a riqueza acumulada. Então a gente vai fazer aqui. O que a gente faz aqui é criar os vetores vazios e depois a gente vai colocando no looping. Esse looping faz basicamente o seguinte: ele pega uma parcela e pergunta quantas espécies tem, pega outra parcela, quantas espécies tem, pega outra parcela, quantas espécies tem. Dessa forma a gente vai ter um vetor aí de espécies acumulada. E a gente faz o gráfico e ele fica dessa forma aqui, certo? Vou mudar aqui, é de 0 até 20, de 2 em 2. Fica dessa forma. Só que existe um problema que a ordem das amostras, ou seja, a ordem das parcelas, altera essa curva aqui. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um processo de iteração, de criar várias curvas do coletor. No caso aqui a gente vai fazer um looping, vamos criar cerca de 100 curvas do coletor e fazer uma sumarização aí, uma média entre cada nível, ok? Aqui eu explico no script algumas vantagens e problemas da curva do coletor e entre elas a principal é isso, que a ordem em que entramos com as observações altera a curva. Então o que é preciso? Fazer várias amostras de curva do coletor. Então é o que essa próxima etapa aqui vai fazer. Aí eu uso uma função aqui systemTime, por causa que aqui nesse caso já é um algoritmo um pouco mais pesado, um looping que vai demorar um pouquinho mais. Daí é interessante usar essa função systemTime, que ele me dá o tempo que demorou para ser realizado esse looping. Aqui eu seleciono quantas amostras eu quero 100 amostras de curva do coletor. E ele vai imprimir aqui cada uma até completar as 100 amostras. Bom, estamos chegando ao fim aqui. Ele demorou aí cerca de 30 segundos para realizar esse looping. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma tabela com cada coluna é a resposta no eixo Y devido à entrada de amostras, ok? Aqui entrou uma parcela, quantas espécies eu tenho? 22, entrou outra parcela, 36, entrou outra parcela. É a resposta no eixo Y devido à entrada de parcelas. Então o que eu vou fazer aqui é fazer uma média aí em cada linha, né? Fazer uma média desses valores aqui e plotar exatamente isso. Só que não só a média, mas eu quero também o desvio padrão. Então para isso eu uso o apply, o 1 indica que é linha e eu quero média. Agora eu uso apply, indico que é a linha da tabela, eu quero desvio padrão. Aí faço o inferior e o superior desse intervalo aí e faço um novo gráfico da minha curva do coletor, ok? Então o que a gente percebe aí? Que 20 amostras não foram suficientes para estabilizar as minhas espécies, ou seja, a minha amostra aí ela ainda é incompleta, né? Ela não foi suficiente. Como que eu sei isso? Porque não atingiu uma assíntota horizontal aqui em cima. A partir do momento que eu começo a colocar mais parcelas e a entrada de riqueza acumulada aqui não aumenta, quer dizer que eu atingi aí meio que a totalidade aí de riqueza da minha área. A gente percebe que ele continua crescendo aqui. Ele tende a atingir uma assíntota, mas ainda não atingiu. Ok? Então aqui nós concluímos o script de plano de manejo de floresta sustentável e plano de manejo florestal sustentável e vamos agora
na próxima videoaula, começar o POA, o Plano de Operação Anual.